Bom, vamos lá então, pessoal. Voltamos aqui para nossa segunda parte da aula, né? Falando aí então sobre a vinda da família real para o Brasil. E logicamente eu dei uma breve introdução para vocês do que acontecia na Europa, né? O Napoleão Bonaparte avançando com o seu exército sobre os territórios e praticamente a sua última fase será esse período aí. Última fase não, né? Depois ele vai ter outra, mas o declínio do seu império é justamente esse avanço sobre esses territórios, né? Um dos pontos que nos cabe aqui com relação à história do Brasil é o avanço das tropas napoleônicas através do território espanhol, onde num acordo ali que é o Tratado de Fontainebleau, nós vamos ter os soldados napoleônicos avançando sobre o território espanhol, chegando até o território português, tá? Vale ressaltar a vocês que algumas das terras conquistadas por Napoleão Bonaparte ele substituiu seus governos, como é o caso espanhol, onde ele vai substituir o rei espanhol pelo governo de seu irmão José Bonaparte, que posteriormente irá culminar na fragmentação e posterior em processo de independência dentro da América Espanhola, tá, pessoal? Então, voltando aqui para a história do Brasil, 22 de janeiro de 1808, nós teremos Dom João chegando ao Brasil, ao território brasileiro. No meio do caminho, ele enviou o restante de suas tropas diretamente para o Rio de Janeiro, enquanto ele decidiu seguir viagem para a antiga capital do Brasil, Salvador. Chegando em Salvador, nós vamos ter Dom João, né, o filho de Dona Maria Louca, ele, lembrando vocês que Dom João não era rei português, ele era o príncipe regente, então ele governava Portugal, mas existia uma rainha, e essa rainha ela estava afastada por insanidade, né? Ele governava Portugal com as invasões napoleônicas, apoiado pelos ingleses. Nós teremos então os portugueses deixando Portugal e vindo para o Brasil. Em contrapartida, a Inglaterra ficou de tomar conta de Portugal e resgatar e retomar Portugal para os portugueses. Lá então nós teremos posteriormente uma liga sendo formada aí pelo Lord Beresford e outros militares ingleses que irão tomar conta de Portugal e inclusive da Dona Maria Louca, que ficou em Portugal. Dom João, o príncipe regente, que era o governante de Portugal, mas não o rei, ele acabou vindo para o Brasil. Ao pisar no território brasileiro, em Salvador, ele já determina o primeiro ponto, que é a abertura dos portos às nações amigas. Isso significa, pessoal, que nós teremos o fim do pacto colonial, e a abertura dos portos às nações amigas também impacta diretamente na questão comercial do Brasil. Por quê? Antes a colônia não podia comercializar diretamente com outras nações. Com essa abertura dos portos às nações amigas, Dom João permite com que os brasileiros, os comerciantes brasileiros ou os colonos que aqui estavam, comercializassem diretamente com outras nações, em especial um acordo que seria vantajoso para os ingleses, uma das pioneiras nesse processo de industrialização. Ok, vamos lá, seguindo aqui então, pessoal, ficando claro para vocês que nessa abertura dos portos às nações amigas, nós teremos a porcentagem que irá incidir sobre os produtos de cada uma das nações. Vejam que a Inglaterra será 24%, tal como outras nações amigas de Portugal, que irão comercializar com o Brasil nesse período. Beleza, vamos lá. A corte, ela deixa, depois de atracar, depois de uma rápida passagem aí em Salvador, ela vai para o Rio de Janeiro, onde ela acaba se alojando. Outro ponto importantíssimo aqui é que vocês saibam que não houve toda uma construção anterior para receber a coroa. Então a coroa ela veio e ela teve que lidar com as construções já existentes, tanto para alojar os seus funcionários reais,
quanto para alojar a própria corte portuguesa, tá? Então as melhores residências no Rio de Janeiro, elas foram desapropriadas e foram entregues aos funcionários reais e também à coroa portuguesa, as melhores residências, beleza? Ao chegar no Rio de Janeiro, nós teremos então Dom João já estabelecendo aí o alvará de 1º de abril. Esse alvará de 1º de abril ele vai ter algumas deliberações, entre elas as instalações de fábricas no nosso território, lembrando que Dona Maria Louca havia proibido a instalação de manufaturas no nosso território. Não era permitido ter um banco também nesse território. Com a vinda de Dom João, a abertura do Banco do Brasil, que tinha como objetivo cobrar impostos e liberar créditos para que as elites pudessem investir assim em manufaturas no território brasileiro. O porquê de tudo isso, pessoal? Simples e claro, não se tinha uma dimensão de quando e como Portugal iria ficar livre e quando Dom João iria regressar a Portugal. Então tudo era incerto, né? Lembrem vocês que naquela época não existia o WhatsApp, não existia internet, as informações demoravam aí cerca de 3 meses para chegar, então era necessário alimentar de produtos todos esses funcionários reais, esses nobres que vieram e esses militares que vieram junto com Dom João e até mesmo a coroa aqui no Brasil. Legal? Vamos lá, pessoal. Então aqui coloquei para vocês alguns dos pontos dentro do alvará de 1º de abril, que é justamente a permissão para a construção de manufaturas, criação do primeiro banco no Brasil, que vai ser chamado de Banco do Brasil, que posteriormente irá à falência na gestão de Dom Pedro II, de Dom Pedro I, e a distribuição de títulos para os colonos. Por que Dom João faz isso? Ele queria cooptar o maior número de pessoas, de colonos, que o apoiassem, que apoiassem a sua permanência aqui no nosso território. E como eu já falei para vocês anteriormente, as propriedades que foram desalojadas no Rio de Janeiro, vejam, essas propriedades elas foram marcadas com PR em suas portas ou em cima nas suas fachadas, né? Que significava prédio real ou propriedade reinal. Pejorativamente, aquelas pessoas que perderam essas residências e não foram restituídos pelo rei, lembrando que tudo que está dentro de um reino pertence ao rei, então não é uma propriedade privada, nós não estamos falando de um governo, de um sistema capitalista, nós não estamos falando disso, né? Então a propriedade real acabou sendo chamada pejorativamente por aqueles que perderam suas propriedades de propriedade roubada. E aqui ao lado vocês podem ver que o palacete onde Dom João acabou se hospedando, acabou ficando, vai ser o palacete do ex-comerciante de escravos, e aí ele acabou tendo um cargo dentro do governo de Dom João e também ele acabou ganhando um título de nobreza. Esse comerciante de escravos, Elias Antônio Lopes, é quem irá ceder o palacete real, que depois irá virar a ser o palacete real, que irá alojar toda a família portuguesa. Beleza, pessoal? Vamos lá, dando sequência. Algumas das realizações já permitidas por Dom João entram aqui também para vocês, ó. Antes não era permitido no Brasil a imprensa, então nós vamos ter a instalação de uma imprensa, só que essa imprensa ela passou a ser controlada pela coroa, tá? Então ela é a imprensa régia. Nós vamos ter agora a permissão para a instalação de um teatro, então nós teremos o Teatro Real e a inauguração do Jardim Botânico, que depois acabará se tornando uma universidade, tá? Então o Jardim Botânico para o estudo da flora e da fauna local. Se tiverem alguma dúvida, chama eu aqui pela live, né? Estarei online aí com vocês, lembrando sempre das 8 às 8h40 da manhã e à noite das 20 às 20h40, pessoal. Espero vocês venham tirar as suas dúvidas.